tive uma infância maravilhosa, entendeu? Jogava bola, jogava em tudo quanto era lugar. E depois, é a tal história. Eu fui crescendo, tendo uma base, inclusive, de estudo muito boa, que meu pai me proporcionou. E meu pai, para chegar e me dar isso tudo, ele arrumou esse bico que eu falei, vendendo sonho, maçã, no estádio do Maracanã. E como aquilo era bastante procurado, eu com 7 para 8 anos comecei a acompanhar o meu pai. E aí, acompanhando meu pai, eu passei a ficar conhecidíssimo, porque quem sabe da história do Maracanã, ele foi feito num lugar chamado Esqueleto. Então, eu fui sendo criado ali, todo mundo, e talvez ninguém aqui no Flamengo tenha ido ao Maracanã mais vezes do que eu, porque realmente eu ia sábado, domingo, feriado, e via qualquer jogo, porque eu ia trabalhar. Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Eu estudava no colégio chamado Barcelos Esporte. E aí, o que aconteceu? Lá estudava um ponto de esquerda chamado Joãozinho, depois foi para o Cruzeiro. Como eu era uma pessoa que era muito querida no colégio e jogava, modéstia à parte, muito futebol de salão, ele chegou para mim e falou assim: Cílio, poxa, eu quero te levar para o Botafogo, eu sou ponto de esquerda do Botafogo. Você aceita? Aí eu fui fazer um teste no Botafogo. E naquela época, o técnico do Botafogo era aquele folclore chamado Neném Prancha. E o Neném Prancha gostou de mim, mandou que eu voltasse. E aí, com o tempo, eu me tornei titular no juvenil e fui fazendo carreira no Botafogo. Aí houve uma briga no Neném Prancha com o diretor de futebol, mandou ele embora. E no lugar dele veio o Marinho, pai do César Caju. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Eu tinha algumas histórias interessantes, pelo seguinte, porque nós treinávamos com os profissionais. E aí eu pegava aquele ambiente todinho de profissional, em certa ocasião, o roqueiro chamado Alvin chegou para mim e falou: quanto tu calça? Eu falei: 39. Igualzinho, vai fazer um favor para mim. Você, a partir de hoje, vai ser o amaciador do divino. Aí eu disse: poxa, legal, poxa. Porque ele não gostava de jogar com chuteira nova. E eu passei a ser o amaciador das chuteiras do divino. Em certa ocasião, nós fomos disputar, poxa, eu tinha 15 para 16 anos, o torneio início, lá no campo de Bangu. E aí, quando eu cheguei para pegar minha camisa, meu material, não estava lá. E eu achei aquilo estranho, eu era titular. Aí, na volta, o Marinho virou-se para mim e disse assim: você não notou nada, não? Eu disse: notei, você de fora por quê? É porque amanhã, simplesmente, você está escalado para ficar com os profissionais, entendeu? No torneio início. Isso, se eu não me engano, era 1957 ou 58. E você vai, porque o Garrincha está machucado, e você vai ficar na reserva do Bruno. O Bruno era um cara que veio da Espanha, que tentou no banco comigo. Eu, Adalberto Goleiro, Amarillo, que foi da Processo, que foi da Seleção Brasileira, Arlindo, que foi do México. Então, aquilo era uma vaidade danada. Quando eu veio daí, do outro lado, que depois fez carreira, era um cracaço, que era o Abel. O Abel, que jogou no América, foi do Santos. Então, eu era numa ponta e ele na outra ponta. Quando eu estava na reserva do profissional no torneio, eu estava todo uniformizado. E aí eu me lembrei do meu pai. Aí eu pedi o pessoal: pô, quer chamar o doceiro ali, depois? Aí, quando meu pai veio, que ele me viu uniformizado, com aqueles poltrões todinhos, eu com 15 para 16 anos, entendeu? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar, não posso nem me lembrar disso. Eu comecei a chorar junto.
que foi uma das maiores emoções que eu tive em toda a minha vida. Muito bacana, muito gostoso, muito glorificante. Porque eu sempre fui família e eu devo muito ao meu pai, por ele ter me encaminhado, por ele ter me dado estudo, por ele ter sacrificado por mim. O Flamengo teve um técnico que comandava-se aqui em João de Baixo, chamado Milton Canegal. Ele, inclusive, foi até deve central do Flamengo, uma coisa dele. E aí ele viu jogar e mandou uma carta me convidando para jogar no Flamengo. Só que tem o seguinte, como eu estava muito bem no Botafogo, eu não quis arriscar, entendeu? Aí continuei no Botafogo. Eu sou um jogador de pesa, por isso, por aquilo. Eu desminto isso, sabe por quê? Eu era amarrado no Flamengo, mas quando eu jogava contra o Flamengo, joguei várias vezes, eu corria, fazia tudo, eu dava o sangue para poder ganhar. E dizer que jogador entrega porque não gosta do outro clube, isso aí é balhado. Já pensou, Flamengo vai morrer, eu sou. Por que é que eu, entendeu, não prossegui como jogador? O Paulo Amaral tinha verdadeira loucura por mim. Eu estava querendo ser do Exército. O Botafogo tentou ver se eu não conseguia ser do Exército, de todas as maneiras, mas naquela época era difícil. E eu tive que ser do Exército. Quando eu voltei, meu tio, que era da Justiça, disse assim, abriu uma vaga no cartório tal. Você quer ir para a Justiça? Aí eu pensei, porque o futebol não era como é hoje. Antigamente, ninguém ganhava essas fábulas. Eu optei pela justiça e, como eu disse no início da nossa conversa, eu fui fazendo carreira na justiça e não me arrependo. Um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Como o Leonardo José Fernandes me trouxe para o Flamengo, e ele pediu que eu fizesse uma coordenação daquilo que o Flamengo tinha, porque ele era o responsável pela aquilo. Então eu montei como se fosse um cartório, me deram uma secretária e o Flamengo começou a saber o que ele tinha. Penhoras, ações, etc, que era tudo organizado, com fichário, com tudo. E o Roberto Fragale me colocou no Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo do Flamengo é hoje o Conselho de Administração, certo? Uma vez Flamengo até morrer. E aí, depois de estar no Conselho Consultivo, o Elal se candidatou a presidente do Flamengo. E ele teve a infelicidade das lojas Elal e Inventares. E como eu era escrivão de justiça, eu era daquela área, o Flamengo tinha uma pessoa muito influente chamada João, e todo mundo conhecia ele como João Sem Braço. Ele fez uma campanha horrorosa contra o Elal, dizendo que era impossível, um partido, ser presidente do Flamengo, etc. Aí o que eu fiz? Meu juiz, com quem eu trabalhava, era um flamenguista doente. Aí eu falei com o Roberto Fragale, porque aí ele colocou ele no Conselho Consultivo. O nome desse juiz era Ivaldo Correia de Souza. E essa foi uma coisa, a melhor que eu fiz na minha vida. Eu estava torcendo por ela, e ele, como juiz de falência de concordar, ele sustentou a tese de que nada era impeditivo para o Elal ser candidato. Entendeu? E aí o Elal veio, ganhou as eleições. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Agora eu tenho algumas passagens de indicação no Flamengo. Eu tive a felicidade de trazer para o Flamengo o Walter Felipe Campos, recentemente. Eu tive a felicidade de trazer agora recentemente o desembargador José Munhoz, que inclusive é secretário do Conselho Deliberativo. Olha, a primeira vez
sinceramente, talvez muita gente vai ficar com inveja, porque eu chefiei uma delegação do Flamengo para Pelotas e simplesmente o técnico era o Zagallo, o preparador físico Lazzaroni, o médico Célio Cotecchia e simplesmente o Flamengo tinha o filial, aquele que veio da Argentina. Eu não vou dizer o time todo, mas tinha o filial, tinha o Mozo, tinha a Tita, tem o Zico, tinha esse pessoal todo. Eu chefiei a delegação. Isso, para mim, é uma coisa hiper inesquecível. Agora, por que eu chefiei isso? Você se recorda quando eu disse que, na realidade, eu fui o responsável, praticamente, do Elal ser candidato, porque eu trouxe um juiz para defendê-lo. Em contrapartida, o Elal, presidente, uma questão até de solidariedade, reconhecimento, ele me convidou para ser o chefe da delegação. Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. E a segunda delegação que eu também chefiei, quem me convidou foi o Arthur, porque ele era o presidente interino, porque o Márcio Braga era deputado federal, e deu para o Belém do Pará. E o técnico era o João Santana, entendeu? E foi muito bacana aquela também. Foi quando eu fiz amizade com o Maurício Gomes de Matos. Aliás, eu tenho uma história gostosa com o Maurício, porque você sabe que o Maurício hoje, ele é o responsável pelas embaixadas e os consulados do Flamengo. E eu estava indo para Foz do Iguaçu e o Maurício virou para mim: "Está indo para Foz? Eu tenho que inaugurar um consulado lá, mas eu tenho um compromisso na Europa. Tu quebra o galho para mim?" E eu tive a felicidade, entendeu, de inaugurar o consulado das Três Fronteiras, entendeu? Lá estava, nesse dia, estava o Obina, estava o vice-presidente, que é o Alexandre. Então, hoje eu faço parte dos anais do pessoal dos consulados e embaixadas. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Uma coisa que talvez ninguém no Flamengo tenha. Eu sou secretário por volta de 21 ou 22 anos direto. Eu fui secretário uns 12 ou uns 14 anos, mas direto no Conselho Deliberativo, do Sérgio Veiga Brito, um monte de gente, o nome Couto Bruno, direto. E toda vez que eu chegava, todo mundo, o presidente que era nomeado, me convidava. Quando eu cheguei no Conselho do Grande Benemérito, eu digo: bom, agora acabou esse problema de secretário. Ledo engano, já estou há 7 anos de secretário do Conselho do Grande Benemérito. E foi quando o Michel foi guindado para ser o vice-presidente jurídico do Flamengo, defendendo a coisa jurídica. Ele me convidou e eu fiquei como diretor jurídico dele por algum tempo, bem como do José Narciso Drummond, também fui diretor jurídico dele. Emoção do coração, consagrado no gramado, sempre amado. O porta-caneta de ouro que era assinado o livro na época foi o Márcio Braga, porque eu tinha o Márcio Braga no coração por 3 razões. Primeiro, sempre foi meu amigo. Segundo, o Márcio Braga também era da justiça como eu. Ele era de cartório não oficializado, eu era de cartório oficializado, certo? E tive a felicidade do Márcio Braga me convidar, quando ele perdeu as eleições para o Edmundo Santos Silva, ele me convidou para ser o candidato presidente das Assembleias. E também, por outro lado, ele como presidente do Flamengo, ele me acompanhou junto com o Léo Amada, que era vice-presidente do América. Eu concorri uma vez a deputado estadual e ele me acompanhava onde eu ia. Ele correu todos os cartórios do Rio de Janeiro comigo. Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata. Eu devo muito algumas pessoas de ter essa carreira no Flamengo. O primeiro título que eu tive foi de emérito. E como todos sabem,
para você ser emérito, você tem que ter serviço prestado durante 5 anos, reconhecido. Antigamente era pela diretoria, entendeu? E você, quando ganhava o título, mais 5 anos para ser benemérito. E de benemérito, mais 10 anos para ser grande benemérito. E quem me deu a mão o tempo inteiro que me fez emérito e benemérito foi o saudoso Flávio Soares Moura. Ele me adorava e ele foi um dos grandes responsáveis. E a felicidade que eu tive foi o Pelé de entregar de morrer. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Aí, só faltava grande benemérito. 15 anos de secretário. E, ó, eu fui presidente de várias comissões de inquérito, fui relator de várias comissões de inquérito, quer no Conselho de Administração, quer no Conselho Deliberativo, e membro. Então, eu tinha. O primeiro a me indicar foi o Marco Braga. Aí depois eu perdi no voto. Aí veio a Patrícia, me indicou, eu perdi no voto. E a terceira vez eu perdi no voto. Eu fiquei tão indignado, que eu pedi demissão do Conselho Deliberativo, secretário. E meu presidente na época era o desembargador Silvio Capanema de Souza. Aí o Silvio Capanema de Souza não admitiu que eu pedisse demissão, fez uma carta que tem ali, eu mandei botar num quadro, uma das maiores relíquias que eu tenho na minha vida. Ele era um desembargador hiper respeitado, um cara conceituado, conhecedor profundo do direito, professor, e ele fez uma carta dizendo para mim não sair por isso. E eu acatando o que ele falou, eu acabei voltando, não cheguei a sair. Aí, quando veio Bandeira de Melo, entendeu? Ele me indicou também. Me indicou, aí eu ganhei o voto, aí passei a grande benemérito, entendeu? Eu sou. Mas só que houve um episódio, muita gente ficou aborrecida comigo, porque quando eu perdi pela terceira vez, eu tinha consciência que tinha preenchido os requisitos para ser grande benemérito. Aí eu fiz uma carta mal criada para todos os grandes beneméritos. Aí o Gilberto, que era meu irmãozão, depois o Gilberto Cardoso, aí disse, puxa, você nunca mais vai ser grande benemérito, você falou isso, nos chamou de museu, não sei o quê, certo? Só que passou, eu fui eleito grande benemérito, e no dia, foi também uma das emoções grandes, eu trouxe minha filha, minha esposa, 2 netos. Quando eu recebi das mãos do Rodrigo era o presidente do conselho, que está ali, de grande benemérito, eu fiz um discurso pequenininho e disse o seguinte, olha, aqui atrás, nessa mesa diretora, existe alguns magistrados, existem deputados, da qual eu sempre estive ali. E aqui na minha frente, tem uma série de grandes beneméritos, quando me chamaram, eles começaram a cantar até que enfim. Aí eu digo, tudo bem. Aí eu pedi a palavra, me deram a palavra, então eu fui ovacionado de pé por uma frase que eu disse. Eu disse o seguinte, que eu tive o prazer e a honra de ganhar a Medalha do Mérito Judiciário, que é a maior condecoração do Judiciário. Eu tive a honra de ganhar a Medalha Tiradentes, que é a maior honra da Assembleia Legislativa. Entretanto, aquilo que está na minha mão, peguei o diploma de grande benemérito, é incomparável, porque até agora eu estou falando de Estado. Um diploma nacional, é grande benemérito também. E todo mundo bateu palma, até coisa, também tem essa recordação.
É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. E ela era minha amiga demais. Aí eu já era grande benemérito, ela se candidatou a grande benemérito. Você vê, ela me indicou 2 vezes para ser grande benemérito, depois trabalhei aberto para ela ser grande benemérito. Essa vida, né? A vida é interessantíssima, né? No gramado, sempre amado, mascotado nunca foi. É o Ai Jesus. O Landim, para mim, ele tem tudo para se tornar um dos maiores presidentes que o Flamengo já teve. Por quê? Porque ele ama o Flamengo, porque ele dá assistência ao Flamengo, porque as finanças do Flamengo estão maravilhosas, todo mundo recebe em dia, jogador, funcionário, o clube está impecável, quantas obras estão sendo feitas aí, e o Landim é espetacular. Landim, eu tenho certeza absoluta que no final do mandato dele, ele vai ser considerado um dos maiores presidentes da história do Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele Eu sempre fui um fã de carteirinha e eu vou dizer uma frase que eu já disse no nosso conselho, na presença de muita gente. Eu disse o seguinte, que o dia que um de nós morrermos, não é o final de todo mundo, nós vamos ficar penalizados, nós vamos sentir falta pela amizade esses anos todos que convivemos. Mas para mim, e eu não tenho medo de errar, eu acho que é uma das pessoas mais importantes que o Flamengo tem. E o dia que ela morrer, ela vai fazer tanta falta, que ela, para mim, é quase que insubstituível. Ela organiza tudo, todos os conselhos, conhece bem o estatuto, é amiga. Olha, Chiquinha, para mim, nós deveríamos fazer, entendeu? Um monumento da Chiquinha no Flamengo. Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. É aquela história. Eu não troco nada a não ser minha família pelo Flamengo. Eu tenho uma paixão louca pelo Flamengo, louca. E o pior, ou melhor, não sei, não é só pelo futebol, não. Se eu pegar minha televisão, que é futebol, vôlei, basquete, cuspe em distância, até agora, se o Flamengo estiver no meio, eu fico vendo. E torço. Então, o Flamengo é minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Flamengo. É o Ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo,